Ok. Qual é o seu nome e quantos anos você tem? Fernando Cerqueira, 51 anos. Como que você me conhece? Você é minha filha, Onde que você mora? em Medford. Qual é o seu trabalho? Eu entrego pizzas. E de qual país que você é? Brasil. Beleza. Ok. Então vamos falar sobre a vida diária primeiro. Eu aprendi que na época da ditadura militar no Brasil, a economia ficou pior. E eu queria perguntar se você enfrentou alguma dificuldade econômica durante essa época. Eu era pequeno ainda. No primeiro momento, os militares tiveram até um período de avanço na economia, que é conhecido como milagre econômico, teve até bom. Mas depois, realmente, veio a piorar nos anos 80. E aí eu presenciei esse período com uma inflação enorme, com os preços aumentando muito, tudo isso a gente conseguia perceber. E foi um momento que a gente viveu que influenciou a gente, eu mesmo que mexia com o comércio, era uma coisa complicada para a gente nessa época. Ok. A sua educação ou educação em geral foi afetada pela ditadura militar? E como? Sempre porque justamente nos anos 70, foi quando foi a minha formação na escola. E durante esse período, principalmente nessa parte histórica, né, tinha uma certa censura e os livros eram direcionados para que os militares queriam, o jeito que fosse mostrado que eles estavam no poder, então tudo isso era bastante limitado. E a gente já tinha uma certa noção disso, você não conseguia ver a história, pelo menos a história recente, como que as coisas tinham acontecido, e a gente sabia que era muita coisa do jeito que eles estavam querendo colocar. Do jeito que eles queriam que vocês pensassem, né? Então isso influenciou, realmente a gente sabia que tem uma influência. Beleza. Eu aprendi que muitas pessoas durante essa época morreram e foram torturadas. Que tipo de violência que você viu, vivenciou ou escutou? Eu diretamente eu não vivenciei. Agora, né, escutei, fiquei sabendo do que acontecia um pouco depois, não exatamente na época, no auge, que seria finzinho dos anos 60 até os anos 70, 74, 75, que foi uma época de maior repressão, quando eu era moleque, tinha na faixa de 12, 14, 15 anos. Eu não cheguei a vivenciar, mas depois, logo, no período imediato, logo após isso, assim, eu já através da escola, em grupos de estudantes, eu já fiquei sabendo de tudo que estava ocorrendo, que tinha recentemente ocorrido. Isso eu já fiquei sabendo. Ok. Você acha que a ditadura teve algum efeito positivo? Efeito positivo? Talvez, é difícil, mas porque a maioria das coisas sempre são ruins. Talvez evitado o que um outro tipo de ditadura, uma ditadura de esquerda entrasse e que fosse tão violenta como algumas que a gente conhece, que já teve em União Soviética ou mesmo atualmente uma Coreia do Norte, talvez fosse pior. Nenhuma serve, nenhuma ditadura serve, mas talvez uma esquerda fosse até pior. Talvez seja a única coisa um pouquinho positiva se fosse isso. Evitou pelo menos um outro tipo de ditadura que fosse pior ainda do que aconteceu com a gente lá. Que presidente que você mais lembra e por quê? O que eu mais lembro é o presidente Figueiredo, que foi, se não me engano, de 80 a 85, que foi o último presidente dos militares. É o que eu mais me lembro, que aí eu já era um pouco maior, né, eu já tinha na faixa de 20 anos nessa época, né, nos anos 80. Então é o que eu me recordo mais, foi desse último. Eu lembro dos outros, sei dos outros, mas o que eu lembro bem é do Figueiredo. Por causa que você já era mais velho? Então Sim, porque eu ser mais velho. E também por ter sido o último, já ter bastante oposição a ele, ao regime militar, né? No caso representado por ele, mas então foi um que eu já acompanhava mais, tal, então já era uma época que eu tinha certo interesse por história, política, então acabou sendo que eu vivenciei mais a situação em relação ao Figueiredo, presidente Figueiredo. Quanto poder que esses presidentes tinham comparado com o poder dos presidentes depois da ditadura militar?
Tinha um poder muito grande, porque eles chegaram a fechar o Congresso em 1976, o Geisel, Ernesto Geisel. Isso é inimaginável, impensável hoje que um presidente no país, no Brasil lá, vai falar fechar o Congresso. Isso não existe, isso não tem, hoje não tem o menor cabimento. Então, tinha um poder muito grande. Muitas coisas eram feitas com força. Hoje, qualquer coisa que o presidente vai fazer, ou que faça, é lógico que ele tem o poder dele de executivo, mas tudo tem que ser passado pelo Congresso. Naquela época, se ele quisesse, ele atropelava o Congresso e fazia e acabou. E tanto que fechou o Congresso, para ter uma ideia. Né? Então, e teve senador biônico, fazia tudo isso. Então, o que acontece? Eles tinham uma força muito grande que hoje não tem como um presidente fazer o que eles tinham capacidade de fazer naquela época. Teve algum presidente que fez uma coisa ou tão boa ou tão ruim que você lembra ou o país inteiro lembra por causa que isso foi tão ruim ou tão bom? O país, de uma forma geral, muitas vezes não tinha informação. Agora, de qualquer maneira, ficou marcado o Médici pelo período da tortura. Foi o pior período que mais repressão teve, com muita morte e com muita prisão no país. O Médici conhecido por isso. E o que veio depois, que foi Ernesto Geisel, ele foi o primeiro que começou a abrir um pouco mais o país para tentar uma redemocratização. Ele foi o primeiro que começou a manter um diálogo com a oposição. Então é isso, um pela repressão, o Médici. E o Geisel, pelo menos, foi o primeiro que começou a acabar com aquela coisa tão forte da época dos militares. Bem oposto, né? Foi o oposto. Num vídeo que chama História, aula 5, Ditadura Militar, eu aprendi sobre uma coisa que você já mencionou, que chama o senador biônico, né? Que é um senador artificial que é eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa. Você pode falar um pouquinho sobre esse senador biônico e como que isso fez você sentir? O senador biônico foi, se não me engano, a partir de 1976, justamente quando o Congresso foi fechado, que no Brasil são 27 estados e são 3 senadores por estado, portanto, dá 81 senadores. Eles indicavam, não era eleito pelo povo, indicavam um senador por estado. Então, 2 eram eleitos e 1 era indicado. Portanto, de cara, os militares já tinham garantido ali, em qualquer proposição que tivesse, 27 votos, eles já tinham um texto. Fora uma grande parte que era eleito e que eram a favor dos militares. Então, em qualquer votação, em qualquer coisa, ficava muito mais fácil aprovar qualquer coisa do lado dos militares, ou do governo na época, do partido do governo, porque de cara eles já tinham 27. Então o senador biônico foi isso, era um representante que não tinha representatividade, porque não tinha sido eleito pelo povo. Né? E isso é uma situação muito ruim, todo mundo que tinha um pouco mais de esclarecimento político afetava, porque você fica com aquilo atravessado, né? Não é uma coisa que seja legal, então todo mundo sabia. Tipo, você acha que isso é um tipo de corrupção, mais ou menos? Ou manipulação? Mais uma manipulação, né? Então realmente a gente que tinha um pouco de consciência não era uma coisa que não aceitava. Não se podia fazer muita coisa, mas existiu essa figura e teve que ficar durante, não me lembro agora, mas deve ter ficado no mínimo uns 8 anos, teve a figura do senador biônico. Só depois que veio a acabar, mas foi uma imposição dos militares. Ok. Eu aprendi nesse mesmo vídeo que um dos presidentes, o Médici, construiu pontes, igual a ponte Rio-Niterói e a Transamazônica. E isso causou o país a entrar em um pouco de débito internacional. Você acha que essas construções tiveram um impacto bom por causa da maneira que ajudou com o transporte? Ou você acha que foi um impacto um pouco mais negativo por causa do débito? Teve um impacto negativo porque aumentou a dívida externa. A Transamazônica, na verdade, é uma estrada enorme, uma rodovia enorme, mas construída grande parte no meio do mato, cortando a floresta. E hoje, grande parte dela terminou, a floresta voltou a tomar conta, está grande parte destruída, uma parte pequena é aproveitada. Realmente a Transamazônica foi uma coisa meio uma loucura, não tem muito sentido. A ponte Rio-Niterói, pelo menos, é uma ponte na faixa de 14, 15 km de extensão sobre o mar, ligando 2 cidades importantes, que é o Rio de Janeiro e Niterói.
evitando uma volta, que eu não sei bem, mas cerca de 80 quilômetros, que daria umas 50 milhas. Então fica bem mais curto você fazer pela ponte de Niterói. Essa pelo menos tem uma viabilidade econômica melhor, ainda mais que ela tem pedágio, né? O toll então ela é pago lá no fim. Mas pelo menos foi uma obra com mais sentido. A Transamazônica não tem nada. E a Transamazônica, acho que foi, como por ser muito grande, realmente foi um dos projetos que fez com que o Brasil tivesse, aumentasse muito a dívida externa naquela época. Eu li no capítulo A Praga, de um livro que chama Ditadura Escancarada, que esses presidentes ou esses líderes usavam tortura durante essa época. E o livro diz que a pergunta ética se torna irrelevante. Para a maioria das pessoas, tortura é imoral. Só que é essa minoria que discorda com isso que põe ela em funcionamento. Ok? E também falou no livro que tortura é a filha do poder, não do mal. E outros líderes como Stalin, Hitler e tudo já usaram tortura também. O que você acha dessas partes do livro? E você acredita que tortura ajudou aos presidentes militares ficarem em poder? Quando fala nessa questão da ética, a maior parte é contra a tortura, é lógico. Só que uma pequena parte dos militares é que, na realidade, praticava a tortura. Mas acaba que dá uma influência na vida do país. E essa pequena parte acaba realmente, eles é que não tem uma moral, não tem uma ética e acabam ocorrendo e praticavam a tortura. Então, e isso acaba, mesmo sendo uma minoria que pratica, acaba tendo uma influência muito grande, com certeza. A outra parte foi o quê? A tortura é a filha do poder, Isso. não do mal. Na realidade, aí acaba que a tortura acontece, não por causa de maldade ou do lado mal que as pessoas, normalmente todo mundo tem uma coisa, um lado mal. Não é por causa do mal das pessoas, justamente pelo poder. O poder, e esse poder exagerado, é que faz com que tenha a tortura. Hoje, pelo menos, quando você tem essas pessoas que são eleitas democraticamente, através do voto, tudo, eles têm o poder, mas é um poder que é transmitido pela eleição, que o povo representa o povo que escolheu. Então, não dá esse poder pleno que tinha. Justamente essa força desse poder dos militares é que ocasionava, que resultava na tortura. E você acredita que isso ajudou eles a ter poder? Assim, acaba que tem, porque eles mantiveram o poder, porque eles conseguiram, aos poucos, durante esses anos, eles foram, principalmente 69 a 74, esses 5 anos, eles, através de tortura, de prisão, de mortes também, mas principalmente de muita prisão e de muita repressão, eles acabaram com a grande maioria dos grupos de guerrilheiros, grupos armados que lutavam contra o governo. Então eles conseguiram reprimir e com muita tortura acabavam, porque os que eram presos e eram torturados, os outros companheiros naturalmente ficavam sabendo disso. Então eles pegavam, é lógico que diminuía com o passar do tempo a vontade de enfrentar os militares, porque sabia o que podia colocava ocorrer. Medo nas prisão, pessoas, colocava muito medo, né? A prisão, a tortura, tudo isso. Então isso fez com que eles mantivessem no poder. Realmente acaba facilitando com que eles ficassem no poder. Beleza. Eu aprendi no vídeo História aos 5 ditadura militar, que durante a época do Médici tiveram alguns slogans tipo esse país vai pra frente, Brasil, ame ou deixe, e isso ficou bem popular. E também no ano 70 o Brasil ganhou a Copa também. Você acha que como resultado disso que nacionalismo cresceu? Nessa época o governo militar explorou muito essa coisa de patriotismo, de nacionalismo. Então, ganhou a Copa do Mundo. Futebol no Brasil, todo mundo sabe como que é importante, como que as pessoas gostam. Então, com essa vitória, com esse tricampeonato, foi uma coisa que eles utilizaram em favor deles para poder mostrar uma coisa melhor do país, para poder vir que esse nacionalismo ficasse mais exacerbado. Além disso, você falou do ame ou deixo já? Do quê? Do ame ou deixo? Falei. Falou. Quando eles tinham outra coisa, músicas que exaltavam